Bom, esse mês a gente está realizando na nossa igreja Mergulhando e todos os anos a gente participa e faz parte, e nos outros anos eu estava, sempre fiquei ali à frente de quem ia pregar, dos convidados, e aí esse ano a Marcela fez o convite para que eu estivesse ministrando aqui também para a igreja. E eu até brinquei, com a Mel e com a Gisele, que essa palavra já estava no meu coração há muito tempo, já antes mesmo do convite ser realizado. Ela nasceu em uma das devocionais entre eu e a Camila na nossa casa. E eu espero que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite, porque eu tenho muitas expectativas para aquilo que Ele tem para fazer. Amém? Eu queria convidar você a abrir lá em 2 Reis, capítulo 17. Toda vez que a gente fala sobre graça, e foi uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que a gente sempre vai para o Novo Testamento, porque a gente vem... a graça veio através de Jesus e a gente sempre procura algo relacionado ao Novo Testamento. Em uma das minhas orações, em um dos dias que eu clamava ao Espírito Santo de Deus, eu pedi que Ele falasse comigo também sobre a graça e sobre a misericórdia dEle no Antigo Testamento. E aí essa palavra nasceu. Eu vou falar hoje sobre o povo de Israel. Lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, diz assim: a cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor seu Deus não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e poste da deusa Azera. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que haviam havido expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram os ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus, preste muita atenção, o Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos, como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles ficaram sem valor. Olha que forte isso, vou ler novamente. Adoraram ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitassem. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Também fizeram um poste de deusa Azerá, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os seus descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando aos inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Até aqui. Hoje eu quero focar em algumas informações importantes sobre esse versículo. Nós estamos falando de um povo que havia vivido milagres.
povo de Israel havia vivido milagres. E eles tinham saído de anos de escravidão e todos sabiam da grandeza de Deus. Todos eles, alguns tinham presenciado a grandeza de Deus. Eu imagino, né, que a história sobre a libertação do Egito foi contada de geração em geração. E, de repente, eles estavam vivendo tudo ao contrário daquilo que eles tinham vivido quando eles foram libertos do Egito. E eles pecaram contra o Senhor de diversas formas. E dos tantos pecados que eles cometeram, a Bíblia, nesses versículos, relatam: eles adoraram outros deuses e eles provocaram a ira de Deus. Eu fiquei pensando, né? Olha que forte, provocar a ira de Deus. Gente, isso é muito forte. E mesmo assim, mesmo eles errando, mesmo eles pecando, o Senhor ainda usou profetas para alertar eles. E o Senhor fala: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. O motivo pelo qual eles estavam pecando tanto estava resumido em uma coisa, que fala no versículo que a gente leu. Assim como os antepassados, eles não confiaram no Senhor, o Deus deles. E aí eu até escrevi algo que diz assim: nossos erros estão baseados no fato de que por muitas vezes nós não confiamos no Senhor. E assim como o povo de Israel, nós escolhemos outros caminhos. A gente tem o costume de ler a Bíblia. Quando a gente se depara referente a essas situações, a gente começa a julgar, né? Nossa, eu mesmo caí nesse julgamento. Nossa, como é possível o povo de Israel ter vivido grandes maravilhas, o Senhor ter libertado e mesmo assim eles terem feito erraram de todas as formas, pecaram, adoraram os outros deuses. E aí o Senhor falou comigo também: Adria, quantas vezes eu já não fiz coisas para você e você escolheu outro caminho? E quantas vezes nós, sabendo daquilo que nós precisamos fazer, nós escolhemos outros caminhos. E o Senhor nessa noite te chama para esse caminho de volta. O Senhor nessa noite te chama para que você se encontre novamente no caminho certo, que é o caminho de Cristo. E diversas vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, o Senhor tem falado muito isso comigo. Adria, às vezes você só olha os erros, né? A gente tem costume de falar: esse erro é maior, esse erro é menor. E às vezes a gente foca tanto nisso, quando no nosso dia a dia a gente escolhe outros caminhos, o caminho do pecado. E é muito grande a história de Israel, tanto que passa por diversos livros da Bíblia, né? E eu tentei resumir para não ficar tão extenso. E o que eu li agora foi sobre o erro, e agora eu vou falar um pouco sobre o arrependimento, que está lá em Oséias capítulo 6. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Oséias capítulo 6. Amém? O povo de Israel diz: venha, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E que o que exijo de vocês é claro, como a luz do sol. Eu quero, preste atenção nisso, eu quero que vocês me amem e que não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. É muito forte quando a gente vê que o povo de Israel estava arrependido. E é até interessante, né, que tem uma canção que diz: vinde, voltemos ao Senhor. É uma canção muito conhecida que a gente sempre canta, né?
E por várias vezes eu cantei sem entender um pouco da história, né? E o Senhor veio falando comigo muito através dessa canção. E o povo de Israel fala: venha, voltem todos para Deus, o Senhor. E Deus responde. E eu fiquei pensando muito nisso, que quando nós entendemos o nosso pecado, quando nós entendemos que nós estamos num caminho errado, nós precisamos nos arrepender. E o que o Senhor quer de nós é uma coisa: obediência. No começo do culto, a Alessandra falou sobre obediência, né? E aí confirmou assim o que Deus já vinha falando no meu coração. Quando nós entendemos os nossos erros, quando nós entendemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quando a graça e a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas, nós precisamos seguir um caminho de obediência. E talvez você não esteja vivendo esse caminho de obediência. E nessa noite o Senhor quer te colocar novamente nesse caminho de obediência. Para você alcançar o propósito de Deus para a sua vida, para que você alcance aquilo que você nasceu para fazer, porque cada um que está aqui tem um propósito de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. E como que a gente vai aprender, como que a gente vai entender sobre essa obediência? Na palavra dele. Não existe outro caminho, não existe outro lugar que nós vamos entender o quão grandioso é a presença de Deus, senão na palavra de Deus. Eu imagino aquele povo sofrendo. Gente, eles foram expulsos da presença de Deus. Você já imaginou você ser expulso da presença de Deus? Aquele povo estava sofrendo amargamente. E o Senhor fala: eu não quero ofertas queimadas. Eu prefiro que vocês me obedeçam. Então nessa noite o Senhor fala para você: eu prefiro que você me obedeça. E quando nós entendemos isso, quando nós passamos por esse princípio do arrependimento, nós entendemos um pouco sobre o reconhecimento. O povo de Israel estava reconhecendo o que haviam feito. Depois de tanto sofrimento, o povo reconhece que o Senhor os havia castigado. Mas da mesma forma que havia ferido, Deus também ia curar. O Senhor nos chama para o arrependimento verdadeiro e genuíno, um lugar de cura, transformação, um lugar de novas vestes, mas só entraremos neste lugar se estivermos completamente arrependidos e se tivermos reconhecimento dos nossos erros. E aí eu pergunto para você: o que é que o Senhor quer de você nessa noite? O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisa deixar para retornar ao caminho do Senhor? Agora eu queria que vocês abrissem lá em Oséias, a partir do capítulo 11, onde nós vamos entender um pouco sobre essa questão da obediência. Oséias 11, a partir do versículo 1, tá? Diz assim: a respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Quantas vezes o Senhor nos chama e nós nos afastamos dele? O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços. Porém, eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e dei-lhes de comer. Eles não querem voltar para mim, e por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Síria. Virá a guerra, e os inimigos arrombarão os portões da cidade e arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. O meu povo teme em se revoltar contra mim, por isso eles serão levados como prisioneiros pelo inimigo e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destrói Admá? Ou faria com vocês o que fiz com Zeboim? Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e eu tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine, não destruirei o meu povo outra vez, pois eu
Sou Deus e não um ser humano. Eu, o Santo Deus, estou no meio do meu povo e não o destruirei novamente. Quando eu rugir como um leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. O meu povo virá correndo do oeste como pássaros. Eles virão depressa do Egito e como pombas virão da Síria. Eu o farei morar de novo na sua terra. Eu, o Senhor, estou falando. Por mais que o povo de Israel tivesse errado, existia amor de Deus por aquele povo. Por mais que nós erramos, existe amor de Deus por nós. O coração do Senhor é comovido. Eu gostei muito dessa versão, porque diz que o coração do Senhor é movido. E aí relata que ele fala, eu não sou como homem, porque eu sou Deus. Muitas vezes a gente tem contato com pessoas, e até nós mesmos, que são feridas por homens e mulheres, ou porque aconteceu algum problema, ou às vezes é ferido com a religião, com a religiosidade. E uma coisa que o Senhor vem ministrando muito no meu coração nos últimos dias é que é exatamente isso. Ele não olha como o homem vê. E a gente precisa entender que existe só um Deus. Gente, e é assim, é fato, o homem vai falhar. O homem vai falhar, o homem vai errar. Mas Deus não erra com você. E sabe, a gente vive hoje numa geração que está ferida. Uma geração que está muito ferida por conta de homens, por conta de coisas que aconteceram no passado ou no presente, por situações. Mas o Senhor não olha como o homem. O Senhor é diferente. E aí eu fico pensando, né? Quando a gente estuda sobre a história de Israel, a gente fica com muita raiva. A gente fica com um certo ranço, essa é a palavra certa, assim, do povo. Porque, gente, é surreal, assim, as coisas que aconteciam. O Senhor tinha livrado eles, o Senhor tinha feito grandes coisas e mesmo assim, eles falharam. Mas graças a Deus, pela graça de Deus. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Porque Ele foi diferente, o Senhor é diferente. E Ele olha diferente como o homem vê. Então que nessa noite você possa entender isso. Existe um Deus cuidando e zelando por você. Existe um Deus que te perdoa. E por mais que o homem possa ter falhado com você, existe graça e misericórdia do céu disponível para você nessa noite. Eu queria agora que vocês abrissem em Isaías, capítulo 43, onde o Senhor fala sobre uma promessa. É interessante que em todos os versículos que a gente vê sobre a história de Israel, a gente vê que o Senhor sempre tratava eles como filhos mesmo. Ele sempre reforçava assim, a questão de Israel ser dele, Israel é meu. E nesses capítulos, nesses versículos que a gente vai ler agora, fala muito sobre isso. E eu achei muito interessante. E aí lá no versículo 1, diz assim, Isaías 43, versículo 1. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Olha o que Deus diz para você. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste, levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei a vida, a fim que mostrem a minha grandeza.
Senhor, o Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações. Ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim. E entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu a quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que eu fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. O Senhor nos dá essa promessa. O Senhor nos chama para a salvação. É muito interessante que o Senhor, ele fala que ele vai libertar, ele fala para Israel: para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. E eu fiquei pensando, né, se Deus falou isso para Israel, e aí quando a gente entra no Novo Testamento, a gente entende que de fato ele faz de tudo, ele entregou o próprio Filho para nós. E eu queria que nessa noite você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer um momento de reflexão. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero que nesse momento você se lembre do momento em que o Senhor te encontrou. O momento em que o Senhor te chamou. Deus, que nesse momento o Senhor traga à memória o primeiro momento. O momento em que o Senhor chamou cada um que está aqui. Senhor, que nesse momento o Senhor traga à memória um instante, a circunstância que essa pessoa estava e tudo que o Senhor fez até aqui. Pai, que nesse momento o Senhor mostre o quão amado essas pessoas são, o quão amado nós somos, Senhor. Nos mostre nesse momento, com os olhos fechados, tente puxar na sua memória o momento que você foi encontrado por Cristo. O momento que o Senhor te chamou e disse: você é meu. O momento que o Senhor te resgatou. O momento em que Ele te chamou pelo nome. O momento em que Ele te deu a salvação. Agora eu quero convidar você a abrir os seus olhos. Eu quero que a minha intenção essa noite com essa palavra é que você entenda o que Cristo pode te oferecer, o que Deus pode fazer na sua vida. E por mais que Ele faça grandes coisas, por mais que Ele nos dê muitos milagres, por mais que nós tenhamos bens materiais, não existe nada mais importante do que a salvação. E o povo de Israel estava longe do Senhor. O povo de Israel tinha saído da presença do Senhor, tinha sido expulso. Mas o Senhor teve misericórdia, e o Senhor também tem misericórdia de você. Independente daquilo que você fez, independente dos seus pensamentos, independente daquilo que você fez ou deixou de fazer, o Senhor tem misericórdia de você. E sabe, às vezes nós tratamos a salvação como algo... eu fui salvo. Gente, não. Você foi salvo. O Senhor Deus enviou o único Filho que Ele tinha para te salvar. E assim como Ele fez com aquele povo, assim como Ele refez toda a história do povo de Israel, Ele está disposto a fazer com a sua história. Eu quero que nesse momento você abra em Jeremias 31. Nós vamos falar um pouco sobre o retorno. Existe um lugar, um caminho em que o Senhor quer te levar, um retorno de volta para casa, assim como Ele fez com o povo de Israel.
Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte, quando o povo de Israel procurava descanso. Eu, vindo de longe, apareci a eles, povo de Israel. Eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez vocês farão plantações de uvas nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venha, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. A partir do versículo 15 diz: Deus tem misericórdia de Israel e diz assim: o Senhor diz, ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto essas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas Tu nos ensinastes a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a Ti, pois Tu és o Senhor nosso Deus. Nós nos afastamos de Ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigaste, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ponha avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel, volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa diferente na terra, uma mulher protegendo o homem. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que essa cidade será construída de novo. Dali a linha da divisa continuará até o monte Garebe, e daí vai vir na direção de Goa. Será sagrado para mim, o Senhor, o vale todo, onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam além do riacho do Cedron, até o pordão dos cavalos, a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída. Assim como o Senhor teve misericórdia de Israel, o Senhor também tem misericórdia de você. Assim como o Senhor reconstruiu a história de Israel, Ele também reconstrui a sua história nessa noite, porque Ele tem graça para você. Eu não sei se você conseguiu entender, mas durante a leitura que eu estava fazendo, eu pensava: Senhor, a todo momento o Senhor lembrava aí e falava para Israel o quanto o Senhor amava, e mesmo assim eles escolheram outro caminho. E o Senhor só me falava: Adria, mas eu tive misericórdia. E dessa mesma forma o Senhor tem misericórdia de você. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui também. O Senhor nessa noite te convida a entrar em um novo caminho. O Senhor te convida a subir o monte de Sião.
para que você enxergue a grandeza que é a vontade e a salvação de Cristo. Sabe, por muitas vezes nós tentamos fugir do propósito ou fugir do caminho que o Senhor nos convida. Mas assim como o Senhor teve misericórdia de Israel, o Senhor também tem misericórdia das nossas vidas. E eu tenho certeza que um dia nós vamos estar na Nova Jerusalém, com o nosso Senhor e Salvador Jesus, e nós vamos abraçá-lo e nós vamos louvá-lo, porque Ele teve misericórdia de nós. Porque mesmo que nós sejamos falhos, porque mesmo que nós erramos tanto na nossa caminhada, Ele tem misericórdia. Nós vamos ministrar um louvor aqui, que é bem antigo, mas durante essa ministração você possa ouvir a voz do Senhor, e que você possa declarar de verdade essa canção, e que você entenda que existe um propósito de Deus para você, existe salvação para você, existe misericórdia para você. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela sua salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Jesus, obrigado porque o Senhor um dia se humilhou numa cruz, o Senhor se deu numa cruz, o Senhor nos salvou, o Senhor morreu por nós. Deus, obrigado porque o Senhor teve misericórdia de Israel e o Senhor também tem misericórdia de nós. Mas, Senhor, que nessa noite nós não saímos desse lugar com um pensamento de que tá bom, nós somos salvos, não, mas que nós possamos sair daqui com o pensamento de que o Senhor é bom, misericordioso e que nós precisamos te obedecer. Senhor, que os nossos corações estejam dispostos a te obedecer, que o Senhor possa, Pai, entrar nas nossas vidas e fazer aquilo que o Senhor deseja. Pai, nós não queremos nos perder assim como Israel se perdeu. E mesmo que no meio do caminho aconteça, que nós possamos olhar para os seus olhos de amor, os seus olhos que têm tanta graça, e que nós possamos nos lembrar que nós somos teus. Pai, nós queremos entoar louvores ao teu nome, nós queremos olhar para os seus olhos e entender o tamanho da tua grandeza, e nós te pedimos que nessa noite nós possamos sair deste lugar diferentes, com a convicção que o Senhor nos chamou, com a convicção que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e que nós somos chamados para uma grande comissão. Jesus, nos prepara o nosso caminho, Jesus. Tire as pedras do nosso caminho, tira todo o tropeço. Pai, nesse momento eu oro pela tua igreja e eu profetizo, Pai, um caminho sem tropeço, um caminho, Jesus, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não nos traz a paz, tudo aquilo que vem nos atrapalhar no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família. Jesus, tira do nosso caminho, e que nós possamos olhar para os seus olhos e entender que o Senhor nos ama, Jesus. Obrigado, Pai, por esse mês. Obrigado por tudo que o Senhor vem fazendo na nossa igreja. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E nós te pedimos, vem com a tua misericórdia, vem com a tua graça sobre nós, porque nós somos povo escolhido, Pai. Obrigado, Jesus.